A expectativa de vida de um brasileiro é de 43 anos. Hoje nós estamos virtualmente com 77. São 34 anos de presente de vida, não é de velhice. Vamos celebrar. Em vez de celebrarmos, a gente fica falando de envelhecimento como um fardo. Pesado. Que problema. Para nós individualmente e para a sociedade, não. A primeira mensagem é que envelhecer é bom, morrer cedo é que não nos serve. Não há nada de errado com a velhice, o que há de errado é a nossa atitude em relação a ela. Nós vamos aumentar de 10% para 20% de 2011 a 2030. Isso tem implicações fantásticas para toda a sociedade. Tem um impacto, claro, nos serviços de saúde, tem um impacto social, tem um impacto de como se vive, de que tipo de cidade nós vamos precisar, porque cada vez mais as pessoas vão envelhecer em zonas urbanas. Não é aquele passado do Brasil onde eu nasci e cresci, 50 milhões de habitantes, e que 2/3 viviam na zona rural. Agora é o contrário. Nós temos 88% da população vivendo em zonas urbanas e nós temos uma população urbana imensa, urbanizando-se caoticamente, a gente sabe disso, mas é aí que esse idoso vai envelhecer. Eu sou Miriam Goldenberg, antropóloga, professora e pesquisadora. Há mais de 30 anos eu pesquiso envelhecimento e felicidade e desde 2015 eu venho pesquisando só os nonagenários. E eu chamei para essa conversa a minha amiga Neuza Guerreiro de Carvalho, de 91 anos, para falar sobre envelhecidade, felicidade e projetos de vida. Neuza, que alegria estar juntinho de você, com essa possibilidade de te ouvir, de aprender com você. Eu quero te dizer que quando a TV Cultura me chamou para fazer esse programa, eles me pediram para escolher uma mulher ou um homem que eu admirasse muito, que pudesse falar sobre velhice do jeito que eu acredito que deveria ser a velhice de todo mundo, como eu quero envelhecer. E quem foi a primeira pessoa que eu pensei? A minha amiga querida Neuza. E eu estou muito, muito feliz com isso. Nós temos uma geração de diferença e tudo que eu aprendi muita coisa nesses anos todos a mais que eu tenho de você, é sim para passar para frente para quem chegar lá adiante. A gente paga um preço por chegar aos 91 anos, mas é um preço que o custo-benefício é tranquilo, muito bom. E se eu puder, dentro da minha maneira de ser, transmitir alguma mensagem positiva, eu já me realizo perfeitamente. E agradeço você essa oportunidade de fazer isso. Neuza, uma coisa que eu gosto muito e que eu aprendo com você é esse seu sabor de registrar as coisas, de aprender com as coisas. Eu fico, assim, fascinada com os seus diários, com os seus registros, com as suas pastas, com o seu blog. Eu acho, assim, uma coisa, como se você soubesse, até inconscientemente, do valor que tem cada minuto da sua vida. Porque há muito tempo você registra tudo. O que eu quero te perguntar desde o primeiro momento que você soube dessa pandemia, até hoje, né, 1 ano e meio depois, todas as coisas que aconteceram, que os teus sustos, as tuas dificuldades, e depois como que você foi se adaptando, o que você foi criando, porque eu sei, Neuza, porque eu te acompanho, que você não para. E às vezes eu gostaria de parar um pouco. Eu durmo direito, é isso que me refaz, vamos dizer assim. Porque eu sempre tenho um monte de coisas que eu desejaria fazer e ainda não fiz.
Sempre tem algum rabicho atrás. Mas eu encho meu tempo totalmente, porque uma das coisas muito importantes para mim é estar sempre atualizadas. Sempre. Então, eu leio jornal impresso. Eu tenho, assim, uma espécie de orgulho, de vaidade, porque quando eu estou conversando com alguém, eu até testo isso. Você sabe o que é 5G? Você conhece, já ouviu falar no Elon Musk, por acaso? Então, essas coisinhas mais atuais, eu estou sempre metida em alguma coisa, sabendo alguma coisa que está acontecendo. Às vezes são coisas desagradáveis, como esse circo político, mas eu vou acompanhando, sim. E o que eu não sei, eu vou atrás. Quanto à pandemia, não se esqueça que eu sou uma bióloga. As pandemias na humanidade, elas sempre aconteceram. Sempre estiveram por aí pelo mundo afora, só que não tinha essa maneira de ser globalmente conhecida. Essa é diferente porque os meios de comunicação são diferentes, os meios de transmissão são diferentes, então ela ficou sendo a pandemia da vez, mas ela é uma das pandemias. Então não me assustou que ela chegasse, não. Só me assustou que ela fosse uma pandemia diferente, mais forte, porque os meios de tecnologia são diferentes. Ela é muito mais conhecida por essas informações todas e também é muito mais distribuída pelo mundo por causa dos meios de transporte e outras coisas muito melhores. E, Neuza, outra coisa que é muito bacana você falar, porque existe essa ideia de que a pessoa mais velha está isolada completamente, ela é incapaz de usar tecnologia, ela está sofrendo pela solidão. E uma coisa que eu percebo com os meus amigos mais queridos é que muitos são super tecnológicos. Eu tenho um amigo de 98 anos, o Canela, que vive grudado no computador, aprendendo a usar, a tocar triângulo no computador. Eu tenho a Nalva, que toca piano e faz lives semanais tocando piano. Ela tem 93 anos. Então, eu queria que você falasse e também tirasse um pouco dessa ideia de que uma pessoa, só porque tem 91 anos, ou 96 anos, ou 98 anos, é incapaz de entrar no mundo virtual e, por isso, está completamente isolada durante essa pandemia. Conta um pouquinho para mim como é que foi a sua relação com esse mundo virtual. Bom, o cérebro nosso é de uma flexibilidade e de uma notoriedade como recepcionista, vamos dizer, de coisas, e a gente usa uns 10% dele só. Então, está sempre pronto a... Agora, eu tive, vamos dizer, a vantagem de ter um filho que, cada vez que eu tenho um problema qualquer, ele chega, dá uma olhada, em um minuto ele bota as coisas no lugar, coisa que eu não posso acompanhar. Então, eu vivi uma época em que ele estava separado, então ele viveu aqui comigo, porque eu moro aqui há 30 anos, essa mesona grande ele ocupou com toda a tralha dele, e eu precisei conviver com ele. E quando ele trocava por um melhor, o velho ficava comigo, ou 468, aqueles mais antigos. E eu não tinha mais máquina de escrever, não tinha nada, eu queria escrever, tive que aprender à força a usar um computador, um teclado, um monitor, e fui passando devagar para todas as fases. Eu tenho até alguma coisa no blog escrito a minha saga durante essa tecnologia. Eu não domino tudo, eu uso o que eu preciso só, porque não dá mesmo, não dá nem tempo de saber mais coisas. Mas eu faço tudo com internet. Gente da minha geração diz, mas você não tem medo disso? Olha, eu pago todas as contas, eu resolvo os problemas. Semana alguém que entrou no meu cartão de crédito, eu resolvi aqui sozinha. Falei com meu filho, depois que já tinha, olha, vai chegar um outro cartão com número tal, eu resolvi tudo isso aqui sozinha. Então, a minha autoestima aumenta muito.
E para a gente da nossa geração, a autoestima é uma coisa muito importante. Você gostar de você mesmo e ter uma certa vaidade pelo que você faz é muito importante. Mas eu invisto assim a minha projeção depois da pandemia, depois disso tudo querer voltar, porque não vai voltar como era antes, num sistema híbrido. Você vai usar um monte de coisas, sim, mas não pode ficar restrita só a isso, é o que está acontecendo comigo, porque eu acabo não saindo de casa. Isso preciso eu tomar cuidado, que eu estou começando a sair por força das circunstâncias. Então, o que vai acontecer é que vai ser um sistema híbrido, com certeza. Vão ficar as coisas boas, mas é preciso tomar cuidado para também usar de novo, porque o ser humano é um ser social. Esses hormônios que nós temos, que exigem um contato físico, eles estão meio traumatizados por aí. Então, nós precisamos cuidar dessa parte. Nós somos ainda seres humanos. Você não está percebendo que o velho está dentro de você. Você que é o jovem hoje tem em si esse velho que vai emergir. Mas esse velho que já emergiu tem todo um passado e uma história que você tem que observar. Mas se você não tem contato com esse velho, você não vai ter essa percepção. E digo para você, mais jovem, aproveite, porque a grande conquista do último século foi o envelhecimento. E o século XXI vai ser caracterizado pelo envelhecimento. Vai te dar amplas oportunidades profissionais, mas também para toda a sociedade. E a Simone de Beauvoir nos avisa isso. Mas para isso é preciso que a gente tenha uma construção social do que é o envelhecimento. Que a gente olhe para a raça, para gênero, para as desigualdades, para que a gente possa fazer sentido do que seja o envelhecimento. Quando nós pensamos, né, aquela pergunta, quem vai cuidar de você da velhice? Quem vai cuidar dos velhos? E os velhos, eles são muito úteis, eles são muito importantes, eles têm muita sabedoria, muita experiência, muita maturidade para cuidar deles mesmos e dos outros. Então, essa história de que nós temos que criar uma proteção enorme em volta deles prejudica não só a autonomia deles, mas essa sensação de que eles podem fazer muito, não só por eles, mas pelos outros. É, claro. Isso que eu acho. Como você faz? Nós trocamos muitos e-mails. Quantas vezes você não me deu lições de vida? Como enfrentar o medo, como lidar com as adversidades, como ser mais positiva, o que tem que ler para fazer bem para a alma, manter a mente ocupada de coisas boas. Então, você e todas as pessoas que eu convivo têm não só lições para envelhecer, mas lições cotidianas de viver bem, porque não é à toa que vocês chegaram tão bem à longevidade, como você gosta de dizer. Eu moro sozinha, num apartamento relativamente grande. Eu tenho que cuidar de higienizar, porque eu só posso pagar uma faxineira uma vez por mês, mas eu mantenho isso higienizado, mantenho isso funcionando. Vou para a cozinha todo dia e eu sempre, outro dia, pensei, puxa, tudo que eu quero fazer comigo, eu tenho que fazer. Eu tenho que ser autossuficiente na totalidade. Sabe? Eu não gosto de estar pedindo para uns e outros. Tenho um filho que me dá cobertura, mas eu não posso interferir muito na vida dele. Não posso pedir, olha, me traga uma compra. Eu tenho a internet, eu compro tudo pela internet. Cada vez que a gente fala nos longevos, é preciso chamar a atenção dos familiares dos longevos. Eles precisam saber quais são os limites desse longevo e respeitar esses limites. No momento em que eles, com muito boa vontade, quiserem, deixa que eu faça a sua compra, deixa que eu faço isso, deixa que eu faço aquilo, eles estão tirando as suas responsabilidades. E você cada vez vai
fazendo menos coisas. Eu tenho exemplos de família, que com 5 filhos, ao se aposentar, cada um ficou responsável por uma coisa. Resultado, um Alzheimer, porque ficou sem nenhum compromisso. Então, veja, os familiares de longevos devem respeitar as autonomias dos que estão fazendo as coisas. Isso é por experiência própria. Neuza, isso é uma das coisas mais importantes que nós temos que reforçar, porque eu vejo isso no meu cotidiano, porque eu trabalho, eu estudo, mas eu convivo com nonagenários, quase centenários, autônomos, independentes, lúcidos, saudáveis, ativos, produtivos, e às vezes os filhos, por quererem proteger, isso é importante. não é maldade, é por proteção. Deixa que eu faço isso, deixa que eu faço aquilo. Não pode fazer isso. Não. Ai, como você é teimoso, como você é difícil. O que eles dizem? Quando eles dizem você é teimoso, você é difícil, ele está dizendo você tem que fazer do jeito que eu acho melhor e não do seu jeito. E eles são pessoas que estão muito bem e muito capazes de tomar as decisões das suas vidas. Eles é que fazem o imposto de renda dos filhos, das filhas, eles é que administram o dinheiro, eles é que fazem a lista das compras, eles que fazem, às vezes, compras, mas os filhos, com o desejo de proteger, você vai ficar muito cansado, isso é muito para você, você já não pode mais fazer isso. Então, Neuza, eu quero que você fale mais uma vez sobre isso, para conscientizar os filhos que, às vezes, na tentativa de proteger e de cuidar, eles não estão escutando o que os mais velhos querem e podem e sabem fazer. Porque o que eu escuto mais, Neuza, é que os mais velhos têm um monte de gente para dar ordem, para dizer o que eles fazem, mas não tem com quem conversar, não tem quem escute, não tem quem compartilhe, como nós estamos compartilhando agora. Tem gente dando ordem, dizendo, faz isso, vai para cá, vai para lá, não faz isso, não faz isso. Então, Neuza, por favor, fale mais um pouquinho, pensando nessas pessoas que estão com muito boas intenções, mas que estão tirando a autonomia, a independência e as escolhas dos mais velhos. Certo. Eu acho que a coisa mais importante dessa nossa conversa é isso. É respeitar a família, respeitar os limites e conhecer as limitações ou não. É preciso conhecer o que faz, sim, mas respeitar o que se pode fazer. Isso continua dando a você um protagonismo da sua vida. Mas isso é um problema que os familiares devem prestar muita atenção. Respeitar, porque enquanto você se sente capaz de fazer alguma coisa, a sua autoestima sobe lá em cima. Poxa, eu tive um problema aqui no fim de semana que invadiram meu cartão de crédito, eu consegui resolver sozinha, eu me senti tão autônoma, poxa, se eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de resolver uma porção de coisas. Felizmente, eu tenho 2 filhos, só que uma mora em Londres e o contato é muito pequeno. Mas meu filho me dá toda a cobertura e me entende perfeitamente disso. Ele tem 2 câmeras aqui, uma delas está fuçando aqui, o que nós estamos fazendo, que está bem na linha dele. Não é invasão da minha privacidade. Sim, ele está sabendo quais são os meus limites, como eu faço as coisas e respeita isto que eu faço. Então, nesse ponto, eu estou perfeitamente bem com isso. E eu estou vendo muita gente que não está. Então, se essa mensagem for bem forte, ela é a mais importante da nossa conversa. Neuza, querida, você nasceu em 1930. Seus pais, seus avós, seus bisavós que você conheceu tiveram uma vida com algumas diferenças, mas com muitas semelhanças. Você, de 1930 a 2021, viveu muitas revoluções.
revoluções no trabalho, no estudo, revoluções nos casamentos, na sexualidade, nos papéis de terem 6, 9 filhos, hoje ter um filho ou não ter nenhum, no divórcio. Você viveu tudo que nós estamos vivendo hoje, uma verdadeira revolução. Você acha que isso é um desafio, que isso é um privilégio ou que isso é um ônus da sua geração? Olha, as duas coisas. Depende da maneira como você vê e como você deixa isto registrado. Eu tenho toda a minha vida registrada desde o dia em que eu nasci. Claro que eu não me lembro dele, mas minha mãe era viva o suficiente para me contar. E tudo isso que eu escrevo, não só da minha vida, mas de todos os meus ascendentes, são testemunhos de história. Então, eu poder fazer isso durante tanto tempo acaba sendo um privilégio. E poder analisando passo a passo. Quando você registra, você acaba analisando as coisas e deixa testemunhos. Então, é um privilégio, sim, você viver para poder ver as mudanças todas. É demais o que aconteceu, mas eu não sou saudosista. Eu não sou dizer aquele tempo era melhor. Eu vou me adaptando a cada tempo e achando o que tem de bom em cada tempo. Eu sou fã da tecnologia hoje, que não tinha antigamente. Mas é um privilégio, sim, viver. Tem um ônus, sim, você paga algumas coisas, porque algumas coisas você vai perdendo com o tempo, fisicamente. Então, você precisa conhecer muito bem o que você vai perdendo para se adaptando a isso. Com certeza. E olha, Neuza, eu quero te dizer, você não gosta de elogio, não vou fazer elogio, mas eu só quero te dizer que, para mim, ter uma amiga como você perto de mim, nesses últimos anos, me ensinando muitas coisas, com a sua própria vida, com o seu jeito de ser, com essa sua criatividade e produtividade, com esse teu senso de propósito, do que você faz tem que ser útil, tem que impactar a vida de alguém, para mim é um privilégio, é um presente. Então, foi uma delícia conversar com você e é um presente ter você na minha vida como uma grande amiga. Nós vamos voltar a nos comunicar, porque eu tenho projetos agora póstumos. E esses vale a pena ser discutidos. Qualquer hora nós voltamos. Em breve. Estamos juntas, minha amiga. Como você sempre diz, um forte abraço, mesmo à distância. Até breve. Até breve. Desde lá nós estamos vendo, sim, avanços importantes, muito mais pesquisas, a percepção de que é importante encarar o envelhecimento, abraçá-lo como uma grande conquista, celebrá-lo, mas continuamos com muito idadismo. Celebramos há pouco, agora em junho, o Dia Internacional da Conscientização do que é o abuso da pessoa idosa. E a definição que nós, na Organização Mundial da Saúde, utilizamos para fazer o primeiro estudo multicêntrico em 12 países do que é o abuso foi perguntando ao idoso. Não cabe a mim dizer o que é o abuso. O que é importante é o protagonismo do idoso, ouvi-los. Me lembro nos grupos focais, que era um estudo qualitativo, um velho do Líbano dizendo: um grito dói mais do que um tapa na cara. Me lembro de uma senhora na Jamaica dizendo: basta olhar para a cara da enfermeira e não me dá vontade nenhuma de fazer uma pergunta. É esse idadismo que a Simone de Beauvoir denuncia, que é institucionalizado, ele é estrutural, ele está em toda parte, como todo tipo de preconceito, seja contra a raça, seja contra LGBTI, seja contra o negro, seja contra a mulher, que é perverso, ele está espreitado, ele está por toda parte. E a menos que a gente se eduque, a gente não vai dar o salto por cima.